Bom dia! Bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV. Exatamente, é com muita alegria que estamos aqui consigo, eu e a Sara. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa aqui na Curiacos TV. É um prazer muito grande estar sintonizados com todos vocês, que nos assistem em toda a parte do mundo, não é assim, Sara? Exatamente. Portugal, Europa, Norte da África também e todo lugar onde há internet. Um grande abraço a todos. Portanto, chegamos a todo lugar neste mundo que tenha internet, nós conseguimos chegar até si para trazer o quê? Trazemos o melhor da cultura, tradição portuguesa, projetos de solidariedade social que tocam o nosso coração, que é o caso de hoje. Exatamente. Como você já sabe, aqui no Manhãs da TV estamos sempre de segunda a sexta-feira, durante uma hora, com convidados espetaculares, projetos que você tem mesmo que conhecer. E para isso nós, todo o programa, temos sempre um convidado com um tema diferente, e hoje é um tema que vai ser abordado para a solidariedade social. Sim. Já sabe que, se quiser ver mais os nossos programas, nós temos as nossas entrevistas, por assim dizer, todas completas no YouTube, e assim você pode rever e partilhar. E mais informações é nos seguir nas redes sociais, não é? Exatamente. E se tiver um projeto que também gostaria de trazer aqui ao nosso programa, nós temos todo o gosto em recebê-lo, em entrar em contato connosco através, por exemplo, do nosso e-mail, manhãsnatv@gmail.com, através de mensagem privada no Facebook ou mesmo através do nosso contacto telefónico. Não perca esta oportunidade de estar aqui connosco, de dar a conhecer à nossa audiência do Manhãs na TV o projeto que o faz sorrir, o projeto que o está a levar mais longe. Pode ter a certeza que nós vamos dar o máximo de atenção e a Sara vai trazer uma blusa bem à maneira como é hoje, que é para recebê-lo. Sara, essa tua blusa, pá, espetacular. Eu estou estupefacto, é uma coisa impressionante. Mas a Sara, assim, é dress to impress. Agora, nós vamos ter hoje connosco, vamos ter a Helena Saraiva, com quem nós vamos ter a conversa, e também ao mesmo tempo teremos a Diana Bernardo, que estará aqui connosco. A maior parte do programa será com a Helena. Vamos falar acerca de uma associação que é Rugas de Sorriso. Exatamente. Já uma vez tinhas ouvido falar desta associação? Não. Primeira Mas vez. Rugas de Sorriso é um projeto de solidariedade social e que nós temos todo o gosto em que você, que está aí connosco, conheça um pouco acerca desta instituição e tudo aquilo que se faz, porque são projetos que alegram o nosso coração. Portanto, nós, a seguir ao nosso separador, voltamos já para estar então a conversa com a nossa primeira convidada. Estamos de volta? Estamos sim. Bom dia, Helena. Bom dia, Helena. Bom dia. Muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigada. Está nervosa? Um bocadinho. Um bocadinho? Nós pusemos um comprimido na água, daqui a um bocadinho deve estar a atuar para você. Brincadeira. Nós temos sempre esta oportunidade de deixar um espaço para dar beijinhos, mandar abraços lá para casa, se quiser aproveitar, para todos que estão a assistir. Eu quero começar por vos agradecer a oportunidade que me deram de estar aqui hoje, a defender um projeto que me diz muito, que é o Rugas de Sorrisos, que já não é um projeto, felizmente. Já é uma associação de apoio social com estatuto IPSS. E se calhar começo por não mandar beijinhos, mas por agradecer a quem permitiu que chegássemos aqui, que hoje tivéssemos esta oportunidade. Que é um projeto que já tem 8 anos. Já tem quase 8 anos. E a Helena é a coordenadora do projeto. Sim. Como é que surgiu a ideia deste projeto, Helena? A ideia surgiu numa tentativa de mudar as coisas, direcionar as respostas para a individualidade de cada um. As respostas que existem são boas, sim, são importantes, sim, mas não são suficientes e acho que deveríamos começar a atuar mais cedo e ao domicílio, que é o que o Rugas de Sorrisos tenta fazer. Acho que é muito importante começarmos a olhar para o envelhecimento com mais respeito. Nós, desde que nascemos, estamos a envelhecer. Todos nós estamos a envelhecer. Exato. Do dia para a noite, as nossas vidas podem mudar. Podemos até necessitar de apoio mais cedo do que a partir dos 65 anos, que é quando começamos a ficar mais idosos. E é importante que as respostas se adaptem a cada um de nós. Nós até podemos ter a mesma idade, mas seguramente que vamos necessitar de uma resposta diferente. Claro. E é aí que o Rugas entra, ou tenta, promover a inclusão social, retardar a institucionalização através de um conjunto de serviços ao domicílio. Certíssimo.
Nós já tivemos também outras associações que também têm sentido o mesmo, têm Sim. partilhado essa mesma opinião e que têm estado a falar connosco, e sobretudo quando foi esta altura da pandemia, que ocorreu a partir de 2020, que houve aquele confinamento em que as pessoas ficaram fechadas e muitas pessoas não tinham conhecimento de redes sociais e de meios de comunicação como os mais jovens sabem, e então sofreram um bocadinho com isso, e também muitas pessoas então se encaminharam nesse rumo de ajudar essas pessoas da terceira idade, que é o caso do Rugas de Sorrisos. Só que no vosso caso, vocês abrangem se calhar outras áreas que uns não conseguem abranger tanto, e vocês, os concelhos que atuam atualmente é Trancoso e Guarda. Nós começámos em Trancoso, onde estamos sediados, e atualmente estamos a atuar também no Concelho da Guarda, onde também já temos umas instalações, para o caso de necessitarem mais informações a nosso respeito. Sentiu em Trancoso que essas necessidades eram muito elevadas, a necessidade de prestar um apoio e um acompanhamento a pessoas de terceira idade? Eu sou de lá, se calhar isso também facilitou o facto de começar ali, foi onde eu cresci, mas também porque tivemos a oportunidade, numa fase inicial, tivemos a oportunidade de desenvolver um projeto piloto, ou embrionário, se quisermos, com a Junta de Freguesia de Trancoso. E foi aí que começámos a pensar que sim, realmente este projeto fazia sentido e era muito importante. O tempo e o afeto, saber ouvir, saber estar, saber cuidar, dar voz a quem está em casa, perguntar como está, um abraço faz a diferença toda em algumas situações, e promover a autonomia, a autoestima. E foi assim que começou. Começou em Trancoso exatamente por isso, porque foi um projeto pioneiro com a Junta de Freguesia. Okay. Durante um ano tivemos a atuar com eles e chegámos a apoiar 34 pessoas na altura. Vocês também contam com o apoio da GNR, né, que também vos ajuda sim. para as situações que são mais necessitadas, onde vocês podem ajudar também. Assinámos um protocolo de cooperação ano passado com eles e tem sido uma mais-valia. É muito importante trabalharmos em conjunto com eles. Isto porquê? Porque conseguimos atuar mais rápido, de forma mais assertiva e chegar àquelas situações mais vulneráveis que de outra forma não teríamos sequer conhecimento. Ou nem nos dariam a oportunidade de entrar lá. Assim, com a GNR é muito mais fácil. Eles identificam e fazem a primeira abordagem connosco, o que nos facilita muito o resto, chegar à pessoa. Chegarmos lá sozinhas, bater à porta e dizer representamos a Rugas de Sorrisos, não é a mesma coisa do que chegar com uma autoridade que inspira confiança e que eles já conhecem, e dizer, para além do nosso apoio, têm aqui mais alguém que vem acompanhar-vos. É diferente. Grande parte da nossa sociedade portuguesa é uma sociedade envelhecida. Não é? Nós temos esse conhecimento e sabemos isso. E agora também há uma tendência, e é uma boa tendência, não é? Que é as pessoas viverem mais anos. Não é? Elas vivem mais anos, mais tempo e precisam de mais ajuda. Não é? Porque, exatamente como disse há pouco, não é? As pessoas precisam de ser acompanhadas desde muito cedo para evitar situações mais complicadas, porque grande parte, por exemplo, da população mais envelhecida que nós temos vive sozinha. É uma realidade que também constata também, Helena. Sim, e nós vimos de um distrito, que é o Distrito da Guarda, que está em segundo está em segundo lugar a nível nacional. Temos 5.012 pessoas em situação de mais isolamento e mais vulnerabilidade. E aqui não estamos a contabilizar as pessoas casais já idosos, que vivem sozinhos, que já precisam de algum apoio, que já precisam ali de alguma retaguarda. E também não estamos a falar daquelas pessoas idosas que já vivem ao cuidado de outra pessoa. Este número é assustador. Assustador. E estamos a falar do Distrito da Guarda, é um distrito pequenino, é do interior, mas está em segundo lugar pelas piores razões. E não é pelas piores razões por termos muitas pessoas idosas, de todo.
mas porque depois não conseguimos ter uma resposta adequada para eles. Não existem respostas. E eu digo-vos isto baseada na realidade que acompanho. E não querendo divagar muito, nós acompanhamos um senhor há 5 anos. Eu costumo falar sempre deste senhor. Não tinha água, não tinha luz e continua a não ter. Alimentava ratos que lhe serviam de companhia. Esse senhor viveu até aos 50 e poucos anos com os pais, entretanto faleceram, e a partir daí morou sozinho e a tralha foi acumulando. Enquanto tinha saúde para trabalhar no campo, ele ia se entretendo e nunca se dedicou muito à casa. Solteiro, tem uma deficiência num pé, não tinha médico de família, não tinha cartão de cidadão, comeu bolo de aniversário pela primeira vez aos 80 anos connosco. Isto para nós é surreal. Claro. Mas a verdade é que esta realidade existia e para mim, há uns tempos atrás, eu diria-vos que era a pior situação que nós acompanhávamos. Hoje, depois de há alguns meses a trabalhar em parceria com a GNR, posso-vos dizer que é das melhores situações que nós temos. Porquê? Porque, entretanto, conseguimos, através de uma campanha de crowdfunding, fazer-lhe um anexo onde ele já tem uma casa de banho e um quartinho com água e luz, onde ele não dorme ainda, dormiu lá 2 noites até à data, mas agora tem escolha, portanto, tem escolha. E é isto que o Rugas de Sorrisos faz, tenta dar uma escolha às pessoas, liberdade de escolha. Mas não é a pior situação que nós temos. Neste momento, nós conhecemos um senhor que dorme em garrafas de plástico. Conhecemos uma senhora que atualmente já não está lá, mas que morava no meio da serra, onde tínhamos grande dificuldade em chegar no nosso carro. Isto são só alguns dos exemplos que vos posso dar e que nós pensamos que já não existem, porque vivemos no rangue-rangue do dia-a-dia, nas nossas rotinas, e achamos que isto é impensável, mas não é. E às vezes achamos que estamos também tão evoluídos de uma certa forma que este tipo de situações já não acontecem. Mas acontecem, e tem pessoas que têm televisão mas que não veem, porque não querem gastar luz, porque os 5 euros que vão gastar a mais se ligarem a televisão aquele X tempo, vai-lhes fazer falta ou para a farmácia, ou para pagarem a renda da casa, ou para outra situação qualquer que possa acontecer. E eles pensam nisto tudo. E isto assusta-me, por muito que se faça, eu não vos vou dizer que o Rugas de Sorrisos é a resposta perfeita, porque não é. Muitas das vezes também nos sentimos impotentes, achamos que poderíamos fazer muito mais, mas depois não depende só de nós. Mais do que nunca, eu acho que as instituições têm que dar as mãos, têm que trabalhar em rede, há trabalho para todos. E temos que nos debruçar mais sobre a individualidade de cada um. É importante. Nós passamos uma vida a lutar por sonhos que temos, todos nós temos um objetivo de vida, seja ter um carro novo, uma casa, uma roupa nova, fazermos aquela viagem de sonho. Todos nós temos um objetivo e ainda bem que assim é. Mas depois no final, que era quando nos devíamos mimar ainda mais, porque já tivemos um percurso, levamos todos do mesmo. Sim, muitas vezes até temos todos o mesmo tipo de lado, resposta e não é falha das instituições. Claro que não podemos ter um colaborador para cada um de nós. As atividades não podem ser... não podem ter na mesma sala várias atividades só para satisfazer a vontade de cada um. Mas se começarmos a fazê-lo em casa, se houver um Rugas de Sorrisos para todos nós, se calhar vai haver alguém que vai ter connosco a casa e que durante aquele momento vai fazer aquela atividade que nós queremos. E é aqui que se faz a diferença. E eu aposto muito no tempo e no afeto, mais agora, depois de uma pandemia, em que uma coisa que nós fazíamos automaticamente no nosso dia-a-dia, que era dar dois beijos ou um abraço, que de repente nos limitaram, nos tiraram isso, que era uma coisa tão simples. E eu falo por mim, fez-me imensa falta, acredito que nos fez a todos. E o Rugas de Sorrisos é isto, é tempo e afeto. É dar voz às pessoas, é olhar para elas, é escutá-las, é cuidar delas. Gosta de azul?
é o azul que vai ter. Gosta de vermelho, é o vermelho que vai ter. Gosta de caminhar, vamos caminhar. É fazer um serviço de companhia, acompanhamento a serviços médicos, a compras, a outro tipo de serviços que sejam necessários, ser a ponte desses serviços quando nós não temos capacidade de o oferecer, arranjarmos forma de que esses serviços cheguem à pessoa, é cuidados de saúde e bem-estar. É atividades de lazer, atividades de estímulo cognitivo e sensorial, é passeios, é um bocadinho de tudo. Portanto, Vá de encontro às necessidades de cada um individualmente. Portanto, se alguém fosse assim perguntar-lhe, descreva-me em 2 palavras o que é o rugas e sorriso para si, você iria dizer tempo e afeto. Sim, sim. Exato. E algo também muito importante que vocês também fazem, que resume tudo o que fazem, que é continuar a proporcionar à pessoa, não é? A continuação de uma vida digna, não é? Que é isso que no fundo vocês também fazem, não é? Porque muitas vezes era aquilo que a Helena estava a dizer, muitas vezes a pessoa luta uma vida inteira, não é? E depois chega a uma certa altura da vida, já não consegue dar a resposta que dava, se calhar já não consegue trabalhar, se calhar já não consegue muitas vezes estar sozinha e acaba muitas vezes por ficar isolado. Portanto, para a sociedade aquela pessoa deixou de ser uma mais-valia, porque até lá trabalhava e dava rendimentos porque descontava, porque fazia uma série de coisas, mas depois chega uma altura em que o próprio ser humano precisa também de parar, precisa também de descansar e de usufruir um pouco daquilo que lutou uma vida inteira, não é? E muitas vezes é colocado exatamente de lado porque já não rende a mesma coisa, não é muito bonito de se dizer, mas não rende a mesma coisa que rendia de antes, e o Rugas de Sorriso acaba por ajudar a pessoa no seu dia-a-dia, não é? Nos restantes dias que tem pela frente, serem dias tranquilos, serem dias calmos, serem dias felizes, em que a pessoa pode contar com uma companhia. Sim, sim. Eu tinha uma senhora que infelizmente já não está connosco, já faleceu, mas ela dizia-me, nós fazíamos caminhadas, e ela dizia que eu era a ponte com o mundo. Era uma senhora maravilhosa e era bastante ativa, mas precisava de alguém que o fizesse com ela. E eu era simplesmente a bengala dela nessas caminhadas, o resto ela fazia sozinha. Era uma senhora muito simpática, muito autónoma, muito ativa. Só precisava de alguém que lhe lembrasse isso. O que nós fazemos é recordar às pessoas o valor que elas têm. É manter um sorriso no rosto. Lembrar-lhes que ainda têm voz, que são únicas. A idade é um número, não pode ser mais do que isso. Não podemos privar as pessoas disso. Temos que as relembrar, temos que as beliscar. E se uma pessoa se isola, temos tendência a isolar-nos cada vez mais. Não pode acontecer. Não podemos, a partir dos 65 estamos fora de validade. Não pode ser. Não pode ser. Tem que, ainda por cima agora que vive-se cada vez mais anos, temos que ter qualidade de vida. Eu estou a pensar, eu digo isto muitas vezes e há quem não me leve muito a sério, mas a realidade é que eu pensei num Rugas de Sorrisos e criei um Rugas de Sorrisos numa fase inicial, a pensar nos meus avós, que se fossem vivos era o tipo de serviço que eu gostava de lhes oferecer, e a pensar em mim, no tipo de serviço que eu gostaria de ter um dia. Nós andamos a lutar uma vida, e já me estou a repetir, é para um dia alguém vir ter connosco e nos perguntar o que é que fizeste, como é que foi a tua vida. Eu acho que isso é interessante, assim vale a pena. E é o objetivo do Rugas de Sorrisos, é que de alguma forma fique registado, ou pelo menos durante um certo período de tempo, fique registado que A, B ou C foi uma pessoa com uma história maravilhosa. É importante as nossas histórias ficarem registadas. Sim. Nada é eterno, nós também não o somos, mas que a pessoa sinta que não tinha validade. Nós não podemos ter validade, nós somos seres humanos, é isso que nos distingue dos outros seres vivos. Somos racionais, então temos que utilizar essa racionalidade para fazer coisas boas e para nos
digo eu. E no Rugas de Sorriso também tem voluntários? O Também Rugas que de ajudam? Sorrisos tem uma equipa multidisciplinar. Estou eu que sou a coordenadora, temos a Diana, que é a nossa assistente social, que também vai falar convosco um bocadinho mais para o final. Temos uma gerontóloga, temos mais 2 assistentes sociais que fazem o acompanhamento às pessoas idosas ao domicílio, e temos 3 voluntários. Qual tem sido ao longo? E não posso esquecer da nossa fotógrafa videógrafa, a Catarina, nem me posso esquecer do Hugo, que nos trata do site e de tudo o que é cartazes. Portanto, os olhos também comem e eles também são muito importantes. Qual tem sido ao longo destes 8 anos a maior dificuldade que têm encontrado? Uma fase inicial era o facto de ser um serviço que se focava no tempo e no afeto. As pessoas, nós ainda achamos que o básico, a alimentação, a higiene é o mais importante. Não é. Esse senhor de quem eu vos falei há bocadinho, já andamos com ele há 5 anos e ainda não lhe demos banho. Não é o mais importante. Para nós talvez, para ele não, e nós temos que respeitar isso. Mas o ser humano é diferente exatamente pelo afeto, porque senão Sim. somos iguais às coisas que compramos, aos bens materiais, não é? Que é uma coisa que tem ali. O ser humano precisa de afeto. Precisa muito de afeto. Nós todos precisamos de afeto. Quem é que não gosta de um elogio? Quem é que não gosta de um abraço? Quem é que não gosta de que nos digam coisas bonitas? Pode parecer lamechas, pode parecer piroso, e é, mas é o mais importante e é o que se leva. Exato. Quando vocês sabem, porque vocês até têm uma parceria com a GNR que vos relata de casos que por outra forma nunca iriam conhecer. Não tínhamos acesso, sim. Como é que são recebidos pelas pessoas quando vocês se aproximam delas para seguir iniciar o acompanhamento, né, e passar tempo com a pessoa e ajudar nas necessidades dela, conhecer as necessidades da pessoa e ajudar? Quando vocês se aproximam delas, como é que é a reação no geral? Aceitam-vos bem? Ficam receosos? Numa fase inicial, desconfiados. Não acreditam que vamos mesmo cumprir o que estamos a dizer, que vamos lá. Nós tentamos. As pessoas que nós trabalhamos com a GNR são inclusão social, então tentamos ir pelo menos uma vez por semana, cerca de 2 horas. Não é nada, mas faz a diferença e criamos essa rotina. Então, no início, recebiam-nos de forma desconfiada. Agora, esperam por nós à porta e ficam felizes. Já fazem parte da família, não é? Fazemos, sim. E temos situações em que dizem pronto, agora já posso deitar-me e só me levanto daqui a uma semana quando voltarem. Isto diz tudo. Porque a solidão é uma coisa que existe não só na população mais envelhecida, mas a nível geral. A solidão é uma coisa que afeta muito o ser humano. A solidão fala. A solidão fala muito alto e consome. Porque uma pessoa idosa tem uma bagagem de coisas, de lutos que já fez ao longo da vida, de situações boas e outras menos boas. Já teve que se ajustar e reajustar imensas vezes. E se nós pensarmos no nosso percurso, se isso nos aconteceu a nós, uma pessoa idosa já fez isso muitas mais vezes. Portanto, imaginem uma pessoa idosa, horas e horas e horas a fio, dias a fio, sozinha. Alguns têm a companhia da televisão, outros nem isso. Portanto, os que têm como companhia a televisão falam com a televisão muitas vezes, mas os que têm a solidão como companhia, Sim. têm muito tempo de antena. Isso é assustador. Sim. Quais são os grandes desabafos que normalmente as pessoas falam consigo e com as suas colaboradoras? Quais é que são os maiores desabafos? O que é que eles sentem mais falta? Para além das pessoas que já perderam, falam muito delas. Sentem falta da juventude. Muitos dizem que gostavam de voltar a ser novos, de voltar a trabalhar, a terem rotinas.
No fundo é muito isso, saúde. Há quem diga também que gostava de voltar a ter saúde. Ok. Ou seja, quando nós falamos acerca destas situações, não é, que estamos a conhecer também através da Helena, é uma realidade muito chocante, porque como nós mencionamos no programa, pensamos, e a Sara falou muito bem, pensamos que estamos tão evoluídos, não é, numas coisas, e a verdade é que o mais essencial que é as pessoas são sempre esquecidas. Estamos numa altura em que o tempo parece que passa a correr e é tudo para ontem, não é? Estilo McDonald's, vou a um sítio, quero já tudo pronto. Ou seja, as coisas estão muito aceleradas e a gente, sem querer, não percebe da realidade ao nosso redor. E quando nos apercebemos, nos assustamos. É o que está a acontecer aqui connosco neste momento, ao falar consigo. Para você também já tinha noção do ponto em que as coisas estavam, desta realidade em Trancoas e na Guarda? Não. O Rugas de Sorrisos existe há quase 8 anos. E eu posso dizer-vos que eu aprendo todos os dias. Todos os dias é de ajustes e reajustes. Não. E há uns tempos atrás eu teria dito que a situação do Sr. Zé era das piores e agora não. Digo que é das melhores, porque entretanto aparecem outras situações, outras histórias, outras realidades que nos abanam, que são um murro no estômago, que nos fazem pensar, que olhamos sem ver muitas das vezes, que as situações estão ali ao lado e nós não reparamos. E isso sim assusta um bocadinho, a forma como estamos tão focados às vezes, e nesta correria, para depois eles nos dizerem isto passa a correr, isto é uma passagem. Andam a correr para quê? E é verdade. Eles alertam-nos muito para isso, fazem-nos sentir isso. Não sei se respondi à questão. Sim, respondeu. E quando nós também pensamos na parte do envelhecimento, também há outra parte também bastante importante, que creio que também se deparam muitas vezes, que é muitos deles não têm qualquer apoio, além de familiar, mas também não têm qualquer apoio financeiro. A vida está muito cara. Estamos a sentir isso na pele novamente. As coisas estão a aumentar muito. E as coisas aumentam para eles também. Muitos deles, a maioria deles, têm reformas muito pequeninas. Parte delas já fica na farmácia. E aqueles que têm casa própria ou têm uma horta, vão cultivando e vão se mantendo mais facilmente. Mas depois também temos aqueles que pagam rendas. E depois temos aquelas situações que vivem em casas a cair, sem condições nenhumas, mas que não aceitam sair de lá. Temos a tal situação que eu lhe falei há bocadinho de um senhor a dormir em garrafas de plástico e já lhe levámos um colchão e ele não dorme no colchão. E é aquele sentimento de impotência. O nosso lema é adaptamos às necessidades de cada um individualmente. Então temos que respeitar muito o nosso lema. Nós temos que lhe dar direito de escolha, liberdade de escolha. Mas depois, quando a escolha foge um bocadinho aos parâmetros que nós achamos mais adequados, é uma aprendizagem diária. Vocês dizem que é saber ouvir e cuidar, dando liberdade para as pessoas que acompanham a ser e para escolher o que realmente querem. Acha que, lá está, muitas pessoas querem impingir o que é importante para mim, com certeza deve ser importante para aquela pessoa. Vocês dão muita opção de escolha e às vezes vêm com a Temos escolha. que dar. Sim. Mas porquê que valorizam isso tanto numa pessoa? Por exemplo, esse senhor não quer dormir no colchão, mas sabemos que dormir no colchão é muito mais saudável para as costas dele do que dormir no plástico. Mas vocês dizem, já não interfere, a gente não vai incomodar com isso. Nós não podemos mudar a vida de uma pessoa Não. assim, do dia para a noite, achando, não é, que a nossa visão é que está certa, não é? E às vezes eles já vêm com tantas situações na vida deles que chegaram, não é? Eu imaginei chegar ao pé de um senhor e dizer: isso não é o correto, você não tem que dormir ali, você deve dormir aqui no colchão. É quase, aquilo que estava a dizer, é quase um murro no estômago. Então aquilo que eu vivi a minha vida toda não serviu de nada, não é? Esse senhor, o que fazemos é, vamos lá 2 a 3 vezes por semana, levamos-lhe uma sopa, tentamos conquistar a confiança dele assim, saber dele, saber como é que está, o que é que necessita.
vamos nos ajustando às necessidades dele. Numa fase inicial ele desvalorizava as nossas visitas e agora já pergunta quando é que vêm cá outra vez. Podem trazer umas bolachinhas e uma fruta. Tentamos ajudá-lo na medida do possível, sem ofuscar, Sem a pessoa perder a própria identidade dela, não é? sem entrar. Acho que para entrarmos na vida dos outros temos que entrar descalços. E é isso que tentamos fazer. Ok. Não podemos obrigar. Dormia melhor no colchão, claro que sim. Assim como andaria melhor no inverno com um casaco. Muitas vezes ele anda só de camisola houve uma vez em novembro que eu apanhei de manga curta, estava de manga curta, estava um frio de rachar, naquela zona é muito frio. Mas ele sentia-se bem, não tinha frio. A minha vontade foi agarrar um casaco e vesti-lo, claro que sim. Mas não posso fazer isso, não podemos. Sim. Mas quando eles também começam a aceitar cada vez mais, né? Ao início estava assim um bocadinho receoso, podemos dizer assim, do rugas de sorriso, mas depois começou a aceitar, quando é que vem E cá? agora esperam Essa é por a vossa nós, recompensa, não? Sim, sempre, sempre. E aqueles que numa primeira fase nos recebem mais desconfiados, depois são aqueles que nos aceitam ainda melhor. É muito bonito. Vocês também ajudam com a parte das refeições? Só 3 situações. Temos uma parceria com a Auchan que nos dá alguns alimentos, isso também nos permite depois fazer esta manobra. Mas sim, 3 situações mais vulneráveis, fazemos isso. Sim, fazemos. Quando vocês já estão há 8 anos, né, com esta associação, como é que fazem para conseguir, por exemplo, as despesas? Já fez o crowdfunding, como falou, tem outras empresas que ajudam, mas, por exemplo, a comunidade no geral já entrou em contacto com vocês porque sabem do vosso trabalho, isso já chegou ao conhecimento da Guarda e do Trancoso? Nós existimos há quase 8 anos, como referi, há 4 como associação, há 2 como IPSS, apesar de só termos estatutos de IPSS e não termos nenhum acordo com a Segurança Social, que não temos nenhum apoio financeiro por parte deles. Mas temos o apoio, já tivemos 2 candidaturas aprovadas, uma da capacitação e outra das parcerias para o impacto, e atualmente temos esta liberdade graças à almofada financeira dessa candidatura. Tem sido graças à Portugal Inovação Social que estamos onde estamos hoje, aos investidores que também temos connosco e às parcerias que se vão fazendo, que nos permite também criar mais valor e levar mais condições aos nossos utentes. Fizemos a parceria com a GNR, que foi uma mais-valia, recentemente com os bombeiros de Vila Franca das Naves, que asseguram o transporte dos utentes em algumas situações, sim. E também fizemos uma parceria com o Gabinete de Alzheimer de Viseu, que são a nossa retaguarda em avaliações de alguns utentes que nós sentimos que já podem precisar ali outro tipo de acompanhamento. Sim, tem sido aos poucos, mas estamos no bom caminho. Como uma semente, mas tem crescido. Sim. E está-se a tornar numa árvore boa. Sim. Espetacular. E para si que nos sintonizou só agora, nós estamos a ter uma conversa bastante interessante com Rugas de Sorriso. Exatamente. Com a Helena, e vamos também estar à conversa com a Diana, onde nós estamos a conhecer este trabalho fantástico que eles fazem, não é? Exatamente. Na zona de Trancoso, no Conselho de Guarda, portanto, um trabalho espetacular e muito importante. Portanto, hoje nós mandamos um beijinho especial para a Guarda. Exatamente. Não é? E também muito especial ainda para o Trancoso também. Exatamente. E nós já temos daqui a um bocadinho, nós vamos, já sabe que vamos ter daqui a um bocadinho, não, daqui a umas semanas, Sim, nós vamos ter esta mais ou entrevista menos, disponível. Sim, vamos ter disponível esta entrevista no YouTube para você rever e partilhar. E se você, por acaso, está nas redondezas e diz assim, caramba, eu não conhecia esta associação, por isso é que está aqui mesmo no Manhãs da TV, nós gostamos de dar a conhecer muitos projetos fantásticos como este, que muitas das vezes, infelizmente, a gente não se apercebe, estamos na nossa correria, como falamos aqui no dia-a-dia, trabalho, casa, escola, por aí adiante,
e não nos apercebemos. E se você quiser depois ajudar mais à frente, aqui as nossas convidadas irão dizer como é que você também pode, de alguma forma, contribuir, na verdade, para Mas ajudar algo as muito pessoas. importante também que nós estamos aqui a falar, que é o tempo e o afeto. O tempo é igual para todos, todos nós temos 24 horas por dia e todos nós podemos dar um bocadinho para dar atenção àquelas pessoas que estão ao nosso redor. Tenham elas a idade que tiverem. Portanto, a nossa parte é extremamente importante, não é? Exatamente. Não é só aquilo que nós... ouvi falar naquilo, eu vou ajudar. No nosso dia-a-dia nós podemos ajudar as pessoas mais idosas, as pessoas que nós vemos e que podemos ajudar sempre de alguma forma, porque nós somos seres humanos e os seres humanos gostam de carinho, gostam de afeto, gostam de tempo para ouvir e uma coisa que nós aprendemos muito é com as pessoas de mais idade. Têm mais experiência de vida, ensinam-nos bastante, aquecem o nosso coração, não é? Deixam-nos mais alegres com as histórias maravilhosas que eles nos contam e aprendemos muito. Portanto, nunca se esqueça de ajudar o que está ao seu lado. Exatamente. E nós agora também temos a Diana, que já está aqui connosco, Diana Bernardo. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Obrigada. Diana. É amiga da Marlene, daqui da nossa produtora, portanto a gente tem que tratá-la com carinho, não é verdade? Senão Marlene depois põe-nos de castigo. Brincadeira. Diana, como é que você conheceu o Rugas de Sorrisos? Eu conheci o Rugas de Sorrisos em 2017, 2018, até porque na altura e hoje em dia também conseguiam mobilizar, fazer bastante publicidade, chegar dentro do concelho, portanto notava-se que era um projeto bastante ativo e na altura cheguei à conversa com a Helena no sentido de até lhe pedir uma colaboração para uma outra situação que eu estava a vivenciar e achei que ela talvez pudesse ser uma pessoa que me pudesse orientar um pouco e a verdade é que continuámos a falar, eu também comecei a ter algum interesse no Rugas de Sorrisos e a envolver-me um bocadinho mais de forma voluntária na altura e trocávamos algumas impressões e tirávamos algumas dúvidas uma com a outra e a verdade é que foi evoluindo esta nossa relação e em 2020 comecei então em prestação de serviços, a fazer parte do Rugas de Sorrisos, sou assistente social, não é? E até hoje continuamos a trabalhar e esperemos que esta parceria se mantenha. Que dura muitos anos. Sim, esperemos que sim. Quando falamos acerca de associações, cada uma tem a sua visão, né, a sua missão, os seus valores. O que é que se despertou no Rugas de Sorrisos que diz, não, realmente é este o caminho que eu quero, é este que eu escolho, é isto com que eu me identifico? No fundo, o facto de se procurar sempre personalizar os serviços e adaptar a cada pessoa, porque nós por vezes temos respostas, mas são muito padronizadas. Nós temos aquela resposta para toda a gente e no Rugas de Sorrisos um objetivo é personalizar a cada pessoa. Portanto, conhecermos cada pessoa, analisarmos a situação e depois optarmos por uma resposta, dando, claro, escolha à pessoa, mas adaptando o serviço que lhe vamos prestar, porque cada pessoa é única, portanto também temos de ter um serviço único para aquela pessoa e também o facto, que me despertou o facto de ser algo no domicílio, ou seja, o nosso objetivo é trabalhar com a pessoa no seu meio natural, porque isso também deixa a pessoa mais confortável, está no seu ambiente, portanto isso também foi um fator que me entusiasmou. Sem dúvida. Para quem não sabe o trabalho que uma assistente social faz, qual é o trabalho que faz uma assistente social? Sim, essencialmente nós analisamos a realidade. Temos que analisar a realidade e no fundo o assistente social também veio trazer um caráter mais técnico a este projeto, que agora não é um projeto, é uma associação. E no fundo tenta também, um dos meus objetivos e uma das minhas tarefas é também se necessário articular com os serviços da comunidade, porque pode ser necessário articular com a Segurança Social, com o Centro de Saúde, com alguma outra necessidade que o idoso, que a pessoa idosa necessite. Seria uma porta-voz. Exatamente, uma porta-voz, porque nós também queremos exatamente capacitar, no fundo, capacitar as pessoas com quem trabalhamos, dar-lhes algumas ferramentas, mas temos que, no fundo, lá está, inicialmente ser um porta-voz e auxiliar, no fundo, dar poder também um pouco à pessoa
e sermos um auxiliar para que a pessoa consiga usufruir daquilo que pretende. Se nós não conseguimos, então existem recursos e outras estruturas, porque o trabalho em rede é muito importante e nós estamos cá para fazer isso. Espetacular. Quando nós falamos acerca do trabalho que o Rugas de Sorrisos faz, está muito personalizado, não é uma coisa estilo padrão, né? O que é ok. Há associações que fazem isso e corre bem para elas, então tudo bem também. No vosso caso, vocês dão muito tempo, muito afeto, passam muito tempo junto com as pessoas, ouvem elas falar, participam das histórias delas, sendo que é uma associação, uma instituição que ajuda as pessoas a lidar, a gerir as suas emoções, porque com certeza elas passam por momentos de carência, que elas próprias sabem disso, e as emoções deve ser das coisas mais difíceis de se lidar quando a pessoa se sente impotente perante uma situação. Vocês sentem que conseguem ajudar a pessoa a gerir essas emoções? É assim, nós tentamos dentro do possível ajudar a pessoa nesse sentido. Nem sempre é fácil, porque há pessoas, somos todos diferentes, não é? Portanto, nós, no geral, acreditamos que sim, que conseguimos, com algum trabalho, sim, com algum esforço, insistir, não é? No primeiro dia não corre tão bem, mas depois conseguimos cativar a pessoa e isso depois é muito importante para depois conseguirmos ajudar a pessoa nesse aspecto e até noutros aspectos, porque a partir do momento que até conseguimos ganhar a confiança da pessoa e ajudá-la, depois conseguimos também outros aspectos e acho que não é uma tarefa muito fácil, é verdade, é preciso insistirmos, mas com alguma paciência, com tempo e com persistência, acredito que sim, temos conseguido. Não é fácil, lá está, mas também se fosse fácil não tinha Qualquer um faria. Não tinha gosto. Pronto, exatamente, por isso. Tem sim alguma situação que, pela positiva, que lhe tenha tocado o seu coração? É assim, existem algumas situações, por exemplo, uma situação de um senhor que inicialmente, de um senhor, neste caso de um casal, inicialmente não foi fácil o contacto com eles. Eles estavam e vivem ainda em condições a nível habitacional bastante complicadas e não foi fácil o primeiro contacto com eles, mas com alguma persistência nós conseguimos. E numa das visitas, eu já os tinha visitado 2, 3 vezes, portanto ainda estávamos assim numa fase inicial. Eles perguntaram-me de onde eu era e quando eu respondi eles ficaram admirados, porque era longe. E perguntaram, então, mas vem cá de propósito só para nos ver? E eu, então, claro que sim, estou aqui para conversarmos um bocadinho. E depois o senhor perguntou-me, então, e vêm cá até nós morrermos? E eu fiquei assim, não é? Nós neste momento o que é que nós respondemos, não é? Mas notou-se que eles estavam a gostar, que estava a fazer sentido nós estarmos ali. E foi uma situação que aconteceu recentemente e que eu naquele momento, sinceramente, eu fiquei, não é o que é que eu respondo, mas foi uma situação que naquele momento me tocou, mas pensei, ok, faz sentido eu estar aqui. Foi uma situação assim. Muito bonita. Helena, quando falamos de pessoas como a Diana, que fazem parte do Rugas de Sorrisos, são pessoas que devem fazer toda a diferença na instituição. Na verdade, é como nós dizemos, a união faz a força e cada um tem os seus pontos fortes e todos juntos conseguimos chegar a muito mais pessoas. Claro que sim. E é gratificante estar aqui hoje, não só porque estou a falar de um projeto de vida, em algo que eu acredito, mas também porque a Diana está aqui comigo, representa uma equipa e durante a fase inicial nunca imaginei, é verdade, nunca imaginei chegar onde estamos hoje e conseguirmos marcar a diferença e alargar o raio da ação para outros concelhos, como estamos a fazer, e causarmos o impacto que estamos a causar. Eu própria duvidei, houve momentos que duvidei, mas será que não é o meu ego que está a falar, não é aquela vontade ou aquele sonho de querer tanto que isto se realize, que estou aqui a deturpar as coisas? E depois quando
quando a ouço falar a ela, quando trocamos impressões com o resto da equipa, quando percebemos o impacto que causamos nas vidas das pessoas e a diferença que fazemos, não, isto faz todo o sentido, cada vez mais. Sim. Falando no raio de impacto, você começou no Trancoso, né, e está a espalhar-se pelo Conselho da Guarda. Gostaria de poder ter mais, como é que eu ia dizer, mais força nesse conselho, ou gostaria de ir para mais conselhos? Gostaria de ir a mais lugares? Não querendo que as pessoas julguem que temos mais olhos que barriga, o nosso objetivo é o Distrito da Guarda. Acho que temos condições e capacidades para chegar a mais pessoas e a mais conselhos. E também é por isso que estamos a trabalhar com a GNR. Queremos que eles nos identifiquem aquelas situações que realmente precisam de nós lá. Aquelas situações mais vulneráveis, mais isolados. E isso não existe só nem no Conselho da Guarda, nem no Conselho de Trancoso, infelizmente. É um bocadinho... portanto, sim, o nosso objetivo é alargar para o distrito. Sim. Sim. Diana, nós aqui falamos de alguns casos assim um bocado mais fortes, mais intensos, mas, por exemplo, casos em que a pessoa simplesmente tem família afastada, mora no Conselho da Guarda e a família está, por exemplo, no Alentejo ou em Lisboa e não vê com tanta frequência e tem a vida organizadinha, mas está sozinha. Também vocês acompanham esse tipo de pessoas, chegam a essas pessoas, como é que o fazem? Sim, também fazemos isso. Nós temos, neste momento, trabalhamos com os dois regimes, o regime de inclusão social com os utentes que nos são apresentados pela GNR, temos um outro regime de apoio ao cuidador. Portanto, neste caso, através das redes sociais, os familiares podem entrar em contacto connosco, procurar-nos no Facebook, ver o nosso site, rugasdesorrisos.pt, e podem então explicar-nos a situação, porque agora com as novas tecnologias também podemos combater esta distância e depois nós avaliamos a situação, visitamos o utente, falamos com a família. Muitas vezes a família realmente está longe e nós só conseguimos falar telefonicamente e não conseguimos estar na presença da família. Portanto, é sempre possível. Os que estão mais perto, felizmente acho que já conseguimos chegar a muita gente já nos conhece, já reconhece o nosso logotipo, o que é ótimo, não é? Ver o logotipo e já reconhecer e associar, e nós estamos cá para isso. Os familiares das pessoas que vocês acompanham também devem ficar muito, como é que eu ia dizer, tranquilos, não é? Pá, estamos um bocado distantes, mas olha, tem ali a Diana, tem a Helena, tem a fulana, a cicrana, que volta e não volta, visitam a nossa mãe, o nosso pai. Sim, de certa forma também é uma tranquilidade para os familiares que sabem que naquele dia, naquela hora combinada, têm aquela visita, estão a fazer aquelas atividades, ou, por exemplo, às vezes há situações em que deixam os familiares assim mais preocupados, por exemplo, no caso de consultas médicas, nós também podemos fazer esse acompanhamento e, sem dúvida, é um descanso para a família, porque à distância, não é? A família não consegue. Então assim sabe que alguém acompanha o utente, que fala com o médico, o enfermeiro, e depois transmite as informações à família. E claro que isso é bastante mais reconfortante, Sim. Né? Especialmente para os familiares que estão longe e que não conseguem fazer isso. Mas há um perigo no meio disto tudo, que é com tantos avós, tantos avós, não é? Filho, estás tão magro, come lá mais um bocadinho, come mais um bocadinho. Chega um ponto que não é quando chegamos à balança, não é? A balança está a dizer, tens que acalmar. É uma brincadeira, mas também eles são muito queridos e com certeza que já passaram por essas fases. Fica aqui, come mais um bocado. Já aconteceu, não? Sim, sem dúvida. Na fase da pandemia, que nós falámos há pouco, assim por alto, foi uma fase em que foi-nos tirado o tempo e os afetos, não é? E nós precisámos de ficar isolados, não é? Para vocês também foi difícil essa separação, esse afastamento, digamos assim, temporário das pessoas, porque neste momento não estou a falar só em relação às pessoas que vocês lidam, mas mesmo para vocês, porque já estavam habituados, já faziam parte da rotina daquela pessoa, não é? Para vocês também foi complicado esse afastamento nessa altura? Nós continuamos a trabalhar. A única diferença é que não podia haver abraços. Isso foi muito complicado de gerir. Principalmente numa situação que na altura nós acompanhávamos, que era uma senhora que tinha Alzheimer. Então ela não sabia quem nós éramos, mas sabia que éramos as meninas do mimo. E era de abraços.
Então, como é que nós explicamos a alguém numa situação dessas que não pode haver abraços, que não pode haver beijos, que não pode haver afeto? Então, nós chegávamos de máscara, ela não conseguia manter a máscara muito tempo, e quando dávamos conta, ela já nos estava a dar um beijo, ou estava-nos a dar um abraço. E o que é que se diz numa situação destas, se não retribuir? Portanto, não posso dizer que eu me restringi às regras, porque há situações que não era possível, mas foi muito complicado para eles não haver abraços. E depois a comunicação social acaba por dar muita informação e eles absorvem-na toda. E alguns deles não entendiam, quando os números diminuíam, diziam: já está a diminuir, já podemos. Mas não foi fácil de gerir, não. A pandemia, mesmo para aqueles que têm redes sociais e que até se mantêm, que conseguiam comunicar facilmente com as pessoas, sentiam muita carência. Como é que vê o seu projeto daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, a nível nacional, não, estou a apoiar mais pessoas, com uma equipa maior, com mais investidores, mais pessoas a acreditarem nele, a procurarem este tipo de resposta. É assim que vejo. Até ao final do ano esperamos apoiar, atualmente estamos a apoiar 32 pessoas, até ao final do ano esperamos apoiar entre 90 a 100, portanto daqui por 10 anos esperamos estar cá para vos falar sobre isso. E nós vamos esperar por vocês cá, com certeza. Diana, sente que foi o certo entrar nesta associação e fazer parte da missão que eles têm? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A minha colaboração não é o tempo inteiro, mas acho que sim, acho que foi uma boa opção. Há uma frase célebre que eu gosto muito, que é: melhor é dar do que receber, não é verdade? Sim. Também partilha dessa opinião? Sim, sem dúvida. Sim. Partilhamos. O que é que você gostaria de poder realizar? Vocês já fazem tanta coisa nesta associação, mas sente que ainda acha que falta algo que precisavam de fazer? Precisava de ser feito? Há sempre qualquer coisa que podemos melhorar, mas acho que estamos no bom caminho. Acho que podemos, neste momento, sem dúvida, queremos tentar alargar o raio de ação. Acho que vamos conseguir. E depois disso, quem sabe? Se quiserem entrar em contacto com vocês, vos ajudar de qualquer forma, como é que o podem fazer? Podem fazê-lo através podem ver o nosso site, podem fazê-lo através da consignação de IRS, 0,5% serem para a nossa associação, já seria um bom apoio. Estamos na fase do IRS, portanto, frisar esse ponto, e podem fazê-lo, se tiverem uma empresa, podem sempre abraçar esta causa. Qualquer apoio é bem-vindo. Se tiverem alguém ao vosso encargo, também muito importante frisar esta parte, o cuidador informal, que às vezes é muito esquecido. Nós também somos bengala de tempo, 1 hora, 2, só para descansar, ir às compras, tomar um café com um amigo que já não veem porque não há tempo para. Rugas de Sorrisos também faz esse tipo de acompanhamento. Ok. Diga. 10 segundinhos para terminar. É só? Bloqueei. Em todo caso, já sabem como sempre vos com a encontrar. ajuda, não é? Se quisermos também ajudar, podem sempre entrar em contacto convosco, não é? Muito obrigada, foi um prazer Muito obrigado. cá. Esperamos por vocês no próximo Obrigada programa. a nós. Tá bom? Obrigada. Obrigada. E nós estamos a terminar mesmo o nosso programa. Conhecemos uma associação fantástica com pessoas maravilhosas e teremos mais no próximo programa. Exatamente. Portanto, já sabe, contamos consigo, a sua companhia é essencial para nós contamos consigo no próximo programa. Este programa estará disponível no YouTube, ok? Até lá, tudo bom.